Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre derrota e vitória. E talvez você esteja vivendo um momento agora em que, humanamente falando, parece ser uma derrota. Eu gostaria de usar Josué, no capítulo 8, do versículo 1 ao 35, para poder falar sobre isso. Meus queridos, quantas vezes Deus precisa engendrar uma derrota nas nossas vidas antes de poder engendrar uma vitória? Muitas vezes o sucesso entra pela porta dos fundos de um fracasso. Ao iniciarmos esse assunto, eu me recordo de alguns versículos, dos quais um deles, o que está escrito lá no Salmo 119. No 67 está escrito assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E lá no 71 está escrito assim: e foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Nós vemos, querido, nesse capítulo, novamente a graça de Deus e a verdade da restauração dele nas nossas vidas. As derrotas nunca têm de ser o fim nas nossas vidas. De fato, podem ser o início, se nós apenas respondermos à graça de Deus como um Pai Celestial amoroso e cuidadoso, que age para produzir em nós crescimento espiritual e mudanças à semelhança de Cristo. Porém, meus queridos, tal não minimiza as consequências do pecado. No incidente, no que aconteceu lá em Ai, o nome de Deus ele foi desonrado. Muitas vidas tinham sido perdidas e uma família, a família de Acã, ela pagou o pecado que eles cometeram com a morte. O ímpeto que Israel ganhara foi temporariamente perdido e o povo de Deus ficou cheio de melancolia e desespero. A história que acontece ali em Ai, queridos, ali no livro de Josué, era uma mensagem de aviso. Nós devemos nos lembrar que o pecado ele não pode ser tolerado na vida cristã. Por quê? Porque o pecado ele impede a bênção de Deus da perspectiva de uma existência cristã produtiva na vida da gente. O pecado ele entristece e ele extingue o Espírito Santo de Deus na vida da gente. E vocês prestem muita atenção, não queiram viver sem o Espírito Santo na vida de vocês. Só que a história que acontece ali em Ai, ela também é uma proclamação de esperança na vida cristã. A gente pode se recordar que a bênção e a produtividade elas podem aparecer assim que nós confessamos e lidamos com o pecado. Se nós lermos ali no capítulo 8, no versículo 1 ao 2, está escrito o seguinte: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te, sobe a Ai, olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. Salvo que, para vós, saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade, por detrás dela. Meus queridos, depois que o pecado que Acã cometeu em Jericó, ele foi julgado, o favor de Deus relativo à nação de Israel, ele foi recuperado. Vocês entendem a mecânica do funcionamento disso? A próxima coisa que nós lemos diz respeito à nova revelação que Deus fez a Josué, para o encorajar e para fornecer para ele novas orientações para a vitória. As primeiras palavras que Josué ouviu foram as seguintes: não temas e não te espantes. Josué ele já tinha escutado essas palavras antes do Senhor. Essas palavras elas são especiais para encorajar o povo de Deus quando o povo de Deus está enfrentando um inimigo. Essas mesmas palavras foram as palavras que Moisés lhe proferiu lá em Cades Barnea ao enviar os 12 espiões. Isso está escrito em Deuteronômio no capítulo 1, lá no 21. Está escrito o seguinte: eis que o Senhor teu Deus pôs essa terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Essas também foram as palavras que Josué ouviu de Moisés 40 anos depois, quando este entregou as rédeas da liderança a Josué, e ficaria assim responsável por levar a nação até a terra prometida. Isso está lá em Deuteronômio no 31, no 8. Está escrito o seguinte: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes.
Depois, meus queridos, Josué escutaria palavras similares diretamente do Senhor, quando ele comissionou para liderar o povo até a terra. Isso está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. Mais tarde, Josué usaria essas mesmas palavras para encorajar a nação perante seus inimigos, e seriam usadas em 3 ocasiões, quando Judá enfrentasse adversários e probabilidades terríveis. Isso vocês podem ler lá em Josué, capítulo 8, versículo 1, no 10, 25, e isso também está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 20, no 15, no 17 e no 32, no 7. Isso, meus queridos, serve para nos recordar que Deus é um Deus de conforto. Ele quer consolar o cristão. E Ele também quer nos encorajar através das suas palavras, né? Isso está escrito lá em Isaías, no capítulo 40, no versículo 1. Está escrito o seguinte: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Isso também está escrito em 2 Coríntios, lá no 1, no versículo 3, está escrito o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação. Lá em Romanos 15, no versículo 4, está escrito o seguinte: porque todas as coisas que dantes foram escritas para nosso ensino foram escritas para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Bom, meus queridos, em resumo, eu quero finalizar dizendo o seguinte: se você está enfrentando lutas, mas você está vivo, é óbvio, né? Só uma pessoa viva enfrenta lutas. Você tem que parar e buscar do Espírito Santo de Deus. Se há algum pecado, se há algum erro, se Deus está querendo te ensinar alguma coisa, porque a Bíblia ela declara que o que faz separação entre nós e Deus é o nosso pecado. E vocês podem fazer como foi feito ali por Josué e pelo povo de Deus. Vocês podem confessar esse pecado, retirar o pecado do meio de vocês, e então Deus consolará vocês e trará a vitória à vida de cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem de hoje. E eu pretendo continuar falando sobre esse ponto. Eu quero, nos próximos vídeos, falar quais são as orientações que o Senhor dá sobre estes pontos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês nesse mundo maravilhoso do nosso Deus.